Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de língua portuguesa de nível fundamental que chega aqui ao nosso canal. Neste vídeo, vamos resolver 4 questões, voltadas principalmente para você aí do outro lado que está se preparando para o seu concurso, concorrendo ao cargo de vigia ou auxiliar de serviços gerais. Então, é uma oportunidade para que possamos verificar o nosso conhecimento e também revisar todos esses conteúdos que são realmente de suma importância para a nossa prova. Então, a qualquer momento, você aperta pause, lê a questão no seu tempo, no seu ritmo e depois volta para cá. Então, a primeira questão vem com a banca CS-UFG, lá da Prefeitura de Goiatuba, Goiás, envolvendo fonologia. Então vamos lá. No trecho, muitas pessoas têm dificuldades. A palavra tem, ela está destacada por qual motivo? Na letra A diz que é porque se trata de um monossílabo tônico. Letra B, por estar conjugada no plural. C, terminar com ditongo nasal. E letra D, concordar com o singular. Então esse acento, ele é um acento diferencial. Mas diferencial por quê? Vamos lá trazer alguns exemplos para a gente se situar, revisar e, consequentemente, também encontrar o nosso gabarito, a resposta que estamos buscando. Vamos lá. Eu tenho aqui, no exemplo 1, pôde e pode. Mesma grafia, alterando apenas a acentuação. Eu tenho pôde, que é o verbo poder, no passado. Ele pôde ir à festa. Eu tenho um pode, que também é o verbo poder, porém no presente. Ele pode ir à festa. Então, o acento diferencial aqui serviu justamente para causar essa alteração, essa diferenciação entre tempos verbais. No exemplo 2, eu tenho o de com acentuação, que é o imperativo do verbo dar, como no exemplo abaixo, dê os livros para mim. E o de, que é preposição, sem acentuação. Deixe os livros de história para mim. Então, um acento diferencial, alterando aqui, diferenciando classe de palavras. No exemplo 3, temos mais uma situação onde o acento diferencia classe de palavras. Por com acento, que é o verbo, eu vou pôr a mesa, e o por preposição. Eu vou colocar a mesa por você. Ok? E no exemplo 4, temos a acentuação diferenciando o singular do plural. Vem, que está no plural, e o vem sem acentuação, que está no singular. Eles, plural, eles vêm de longe. O verbo vir no plural. E ele vem de longe. O verbo vir também no plural. Então, aqui, a acentuação serviu para alterar o singular do plural. E o que a gente tem aqui? Muitas pessoas. Olha aí, muitas pessoas têm. Então, o verbo ter aqui ele está conjugado no plural. E foi por isso que a acentuação entrou na palavra em destaque. Então, gabarito da nossa primeira questão, letra B. Questão bem tranquila e a gente conseguiu revisar com qualidade esse conteúdo tão importante dentro da fonologia, que é a acentuação diferencial. Questão 2, agora com a banca IDESG, lá da Prefeitura de Vila Valério, no Espírito Santo, questão que envolve morfologia. Qual é a classe de palavras da palavra por na frase? Para chegar até ela, são necessários 15 dias de viagem por 400 quilômetros de rio e mais 40 quilômetros de caminhada nessa mata densa. Então, o que a gente tem aqui? Preposição, advérbio, conjunção ou pronome, Obviamente, temos uma preposição. Professor, a preposição, como é que eu identifico? Quais são as preposições? Nesse caso aqui, da preposição, é um trabalho de interpretação de toda a frase, de toda a oração, e também de memorizar as preposições. Então, vamos lá revisar esse conteúdo.
As principais preposições em português são, vamos lá, a, de, em, para, com, por, sem, sobre, entre, sob. Temos perante, né, e outras preposições, mas a gente tem que buscar memorizar, né? A, de, em, para, com, por, sem, sobre, entre, sob. A gente tem que dar um jeitinho aí de memorizar, a gente não pisar na bola, não se confundir e não perder esse tipo de questão que é imperdoável, tá bom? Teu concorrente vai acertar e tu vai ficar lá para trás, pode perder a tua vaga por um erro simples desse. Então a preposição por, né, que é a mesma preposição que temos aqui no nosso enunciado, ela pode ter sim, dentro da língua portuguesa, várias funções. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né? No exemplo 1, ela pode indicar modo ou indicar meio. Ó, ela estudou por meio de livros e vídeos, né? O meio que ela utilizou para estudar. Aqui a preposição por indica o modo, né, o meio pelo qual ela estudou. No exemplo 2 temos, né, a preposição por sendo utilizada para indicar troca ou substituição de algo. Por exemplo, ele trocou seu carro por um novo. Né? Nesse exemplo aqui, a preposição por indica o quê? A troca, né, que ocorreu entre o carro antigo e o carro novo. No exemplo 3, indica tempo ou duração. Né? Ele estudou por 2 horas. Nesse caso, né, está indicando tempo. Então, gabarito, letra A da nossa questão bem tranquila, como eu falei, mas que serve para a gente revisar esse conteúdo, né? Preposições a, de, em, para, com, por, sem, sobre, entre, sob. Vamos lá dar um jeitinho de memorizar tudo isso, né? A gente precisa memorizar. Penúltima questão. 4 questões, mas você vê aqui que o objetivo é estar revisando o conteúdo, é mais do que um simulado, é uma aula. Isso? Questão 3, com a banca Alternativa e Concursos. Questão lá, da Câmara de São Miguel da Boa Vista, Santa Catarina, envolve substantivos. São palavras femininas, exceto, vamos lá, a aguardente, né? Eu tenho a aguardente, olha aí, feminina. A alface ou o alface, professor? Agora você pegou. Vamos lá, estou na dúvida. A saca-rolha ou o saca-rolhas? Olha aí, então já sei que é o saca-rolhas. Então, meu gabarito aqui vai ser a letra C. Então, eu sei que é a alface, a análise, a dinamite, né? A verdura, né? A verdura, a alface, a dinamite, a análise, a aguardente, não, e não o aguardente. Não. Então, a gente vai aproveitar, como eu falei, essa questão bem tranquila para a gente revisar esse conteúdo. Eu tenho aqui, não é a Guaraná, é o Guaraná. Não é a herpes, é o herpes. Não é o cônjuge, né? O champanhe, o eczema, o aneurisma, o diadema. Não é a cônjuge, tá? Só para lembrar, sempre o cônjuge. O dó e o caudal. Tá bom? A alface, não é o acne, é a acne. O cal, não, é a cal. A dinamite, a derme. Não é o libido, é a libido. Não é o mascote, é a mascote. O patinete, a patinete. O sentinela, não, a sentinela. O grafite, não, a grafite. Tenho o personagem e a personagem. Nesse caso aqui cabem, né, os dois artigos. Eu tenho o grama e a grama, né, eu tenho a unidade de medida e a grama, que é a planta. O sósia, a sósia. O capital, a capital, né? O capital está relacionado a dinheiro, a capital, né? A capital de um estado, né? A capital de um país. O sabiá, a sabiá. O moral, a moral. Então, são exemplos aqui de palavrinhas, né, de substantivos, onde vai fazer toda a diferença você identificar se ele é masculino, se ele é feminino, ou se cabe as duas situações, né? Se cabe o artigo o ou o artigo a. Esse tipo de questão despenca em provas de nível fundamental, você tem que estar atento a isso. Essa aqui foi até tranquila, tá? Serviu mais para a gente estar revisando, tá bom? Mas nas provas realmente caem alguns substantivos bem esquisitos que a gente sequer ouviu falar. Vamos lá, última questão. Também com alternativo concursos, né? Lá na Câmara de São Miguel da Boa Vista. Problemas da língua, no caso aqui, o uso do mais com i e o mais sem i. Acerca do uso do mais e do mais, assinale a alternativa correta. Então, como é que eu vou conseguir diferenciar? Vamos lá.
O mais e o mais, né, são palavras homófonas. O que é que significa? Que elas possuem o mesmo som, mas têm significados diferentes. São homófonas, né? Porque a grafia é diferente, tá? Mas o som é igual. Eu tenho mais com i, mais com i é um advérbio de intensidade ou de quantidade, indica um aumento, acréscimo, adição. Também equivale a algo mais ou muito mais, né? Se você conseguir substituir por muito mais, colocar um muito lá na frente, então o mais com i está correto. Já o mais sem acentuação, né, ela é conjunção adversativa, indica oposição, contradição, restrição em relação a algo que foi dito anteriormente, equivale a porém. Ok? Vamos lá entender isso na prática e identificar a alternativa incorreta. Quero ir mais vezes àquela festa. Quero ir muito mais. Cabe o muito aqui? Cabe, né? Quero ir muito mais vezes àquela festa. Então está correta, não é o gabarito. Estamos procurando o erro. Ele comeu tanto, mas continuava com fome. Cabe o muito aqui? Ele comeu tanto, muito mais, continuava com fome. Não, não cabe, né? Cabe um porém? Ele comeu tanto, porém continuava com fome. Cabe um porém sim. Então está errada a aplicação do mais na letra B. Então, a letra B é o nosso gabarito. Letra C. Hoje vivemos em um mundo melhor e mais justo. Cabe um muito aqui? Muito mais justo? Cabe. Então, está perfeito. Letra D. Ela não tinha dinheiro, mas, sem acentuação, sem um i, na verdade, né? Mas era honesta. Cabe um porém aqui? Ela não tinha dinheiro, porém era honesta. Cabe sim. A garota não sentia medo, porém, olha aí, era cautelosa. Então, gabarito identificado, letra B. Espero que vocês tenham entendido, que tenham anotado as informações mais importantes, mais relevantes aqui desse simulado. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Aquele abraço de sempre. Valeu!